Existe uma experiência que todos nós compartilhamos. Você a vive neste exato instante. Enquanto observa estas imagens, enquanto ouve minha voz, existe algo acontecendo dentro de você. Você não apenas recebe informações. Você as experimenta. Você sente, percebe, reflete. E talvez seja justamente isso que torna a consciência tão extraordinária. Porque, embora a ciência tenha aprendido a estudar estrelas, átomos e galáxias, ainda não conseguiu responder uma pergunta aparentemente simples. Por que existe uma experiência interior? Por que não somos apenas organismos processando informações? Por que existe alguém vivendo tudo isso? Na década de 1990, o filósofo australiano David Chalmers propôs uma ideia que transformaria completamente o debate sobre a consciência. Ele percebeu algo curioso. Grande parte da neurociência buscava responder perguntas importantes. Como enxergamos? Como lembramos? Como aprendemos? Como tomamos decisões? Essas questões são extremamente complexas. Mas, segundo Chalmers, existe uma pergunta ainda mais profunda. Uma pergunta que permanece aberta. Ele a chamou de o problema difícil da consciência. Imagine que um dia a ciência consiga mapear absolutamente tudo o que acontece dentro do cérebro humano. Cada neurônio, cada impulso elétrico, cada conexão, cada molécula. Mesmo assim, ainda restará uma pergunta. Por que toda essa atividade produz uma experiência consciente? Por que existe alguém observando o mundo por trás dos seus olhos? Talvez seja possível explicar cada mecanismo do cérebro. Mas isso ainda não explica por que existe a sensação de estar vivo. É justamente esse o coração do problema difícil. Agora imagine o sabor do chocolate, ou o aroma do café recém-passado, o calor do sol sobre a pele, a emoção de ouvir uma música que marcou sua vida. Todas essas experiências possuem uma característica especial. Elas existem apenas para quem as sente. Os filósofos chamam essas experiências subjetivas de qualia. Você pode descrever o sabor do chocolate para outra pessoa, mas ninguém poderá experimentar exatamente aquilo que você experimenta. Cada consciência possui um universo próprio, silencioso, invisível e impossível de ser compartilhado completamente. Agora, imagine um robô absolutamente perfeito. Ele conversa, sorri, conta piadas, reconhece rostos, resolve problemas. Talvez até diga que sente saudade. Mas, existe realmente alguém vivendo essas experiências dentro dele? Ou tudo isso seria apenas uma sequência extremamente sofisticada de cálculos? Essa pergunta deu origem a um famoso experimento mental, conhecido como o zumbi filosófico. Um ser indistinguível de um humano em seu comportamento, mas sem qualquer experiência consciente. Seria possível? Ninguém sabe. E talvez essa seja justamente a parte mais fascinante. Ao longo da história, a humanidade respondeu perguntas que pareciam impossíveis. Descobrimos como as estrelas nascem, como funciona o DNA, como viajar até a Lua, como observar galáxias distantes bilhões de anos-luz. Mas quando olhamos para dentro da própria mente, ainda caminhamos em território desconhecido. Talvez a consciência seja apenas um fenômeno biológico extremamente complexo. Talvez seja algo completamente novo. Ou talvez, ainda não possuímos as perguntas certas. Às vezes, o conhecimento avança justamente quando aceitamos que ainda não sabemos. Quanto mais refletimos sobre a consciência, mais percebemos que ela não é apenas um tema da filosofia. Ela é o ponto de encontro entre ciência, psicologia, neurociência e a própria experiência humana. Talvez nunca descubramos exatamente por que existe uma experiência consciente. Mas talvez esse mistério seja parte do que torna a vida tão extraordinária. Enquanto você continua respirando, pensando, sentindo, existe uma pergunta que permanece silenciosamente ao seu lado. Quem é aquele que está vivendo este momento?
No próximo capítulo, vamos explorar outra questão igualmente fascinante. Como saber se outra pessoa realmente possui consciência, ou se apenas imaginamos que ela possui? Até lá, permita que essa pergunta permaneça em silêncio, porque algumas respostas começam justamente onde termina a nossa certeza.